Salve, galerinha! Tudo bem com vocês? Aqui na voz, o professor Marcelo, dando início a mais uma aula de matemática e dando continuidade, ao nosso conteúdo sobre ângulos que começamos na aula anterior. Hoje vamos falar sobre medida de ângulo. Então presta muita atenção, não saia daí e vem comigo. Olha só, desenhei aqui na lousa 3 ângulos, E cada ângulo que está aqui desenhado tem uma abertura diferente. Então a abertura desse ângulo, dessas duas semirretas roxas, é essa daqui, Essa aqui é a abertura. Tem um ângulo azul com uma determinada abertura aqui, A distância entre essas duas semirretas. E tem um ângulo verde com a sua abertura também, certo? A distância entre as duas semirretas. Então, se eu quiser fazer a medida de um ângulo, eu preciso medir a abertura desse ângulo, tá certo? Então, medir um ângulo significa medir a abertura desse ângulo. Agora, como é que a gente vai fazer isso? Com uma régua? Não, tá? O instrumento de medida que a gente vai usar para medir um ângulo é esse aqui, é o transferidor, tá? Ele até tem uma régua aqui embaixo, tá? Mas não é essa régua que está aqui embaixo que a gente vai usar. Nós vamos usar essa curva que está aqui, ó. E repare, ó, cada ângulo, cada medida de ângulo, cada abertura vai estar associada a uma medida em grau, tá? Grau é a unidade de medida que a gente usa para se medir um ângulo, beleza? Então, olha só, grau é a unidade de medida. Pensa bem, ó, quando a gente vai medir um comprimento, o comprimento a gente pode medir em metros, centímetros, quilômetros. Então, essas são as unidades de medida, certo? Quando a gente vai medir o peso, a massa de uma pessoa, a gente mede em quilograma, em grama. A temperatura, a gente mede em graus Celsius. Cuidado para não confundir. O ângulo, a gente mede em grau. Então, grau é a unidade de medida de um ângulo. Tá? Então, cada abertura, cada ângulo aí, vai estar associado com uma medida em grau. Agora, o instrumento que a gente usa para medir um ângulo é chamado de transferidor. Tá? Então, transferidor é um instrumento que a gente vai usar para medir um ângulo. Tá? Então, esse aqui é um instrumento de medida, essa é a unidade de medida. Então, como eu falei, cada abertura está associada a uma medida em grau. Por exemplo, essa abertura do ângulo roxo, aproximadamente, tá? Tô fazendo uma estimativa aqui, é de 20 graus. Aí a gente coloca o número 20 e essa bolinha para indicar que é 20 graus, tá? Então essa bolinha é o símbolo que a gente usa para o grau. A gente usa uma bolinha como símbolo. Beleza? Esse ângulo azul, vamos fazer uma estimativa aqui, ó. Ele mede 80 graus, tá? Então quando a gente coloca o número 80 com essa bolinha aqui do lado, a gente deve ler como 80 graus. E o ângulo verde, ele tem aqui uma medida aproximadamente de 110 graus. Então eu coloco o número 110 e a bolinha que está ali. É claro que quanto maior a abertura for, desses 3 ângulos aqui, o ângulo verde é aquele que tem a maior abertura. Quanto maior for a abertura entre as duas semirretas, maior vai ser a medida desse ângulo, beleza? Então, cuidado aí para não confundir as coisas, tá? Transferidor é o instrumento de medida que a gente tem, tá? Para medir comprimento, a gente pode usar uma régua, uma trena. Para medir a massa, a gente usa uma balança. Para medir a temperatura, a gente usa um termômetro. Para medir um ângulo, a gente usa o transferidor, tá? A unidade de medida que a gente tem para ângulos é o grau. Não tem nada a ver com grau de temperatura, não é grau Celsius, tá? É o grau. E o instrumento de medida que a gente vai usar, o transferidor, já falei, E o símbolo que a gente tem para o grau é essa bolinha que está aí aparecendo, beleza? Vou colocar um vídeo para você, uma animação agora, que vai explicar um pouquinho mais sobre o transferidor, com imagens ampliadas, aí fica mais fácil e intuitivo de aprender. Presta bastante atenção nesse vídeo. Você reparou que os ângulos destacados possuem aberturas variadas? Isso significa que esses ângulos têm medidas diferentes. Cada abertura está associada a uma medida em graus.
você sabe como medimos um ângulo? O instrumento que usamos para obter essa medida é o transferidor. Este transferidor representa um ângulo que corresponde a um giro de uma volta completa. A medida desse ângulo é 360 graus. Mas você sabe o que é um grau? Repare como esse transferidor foi dividido em 360 partes iguais. E cada uma dessas partes determina um ângulo. Cada um desses ângulos tem medida igual a um grau. Este outro transferidor representa um ângulo que corresponde a um giro de meia volta. A medida desse ângulo é 180 graus. Agora, que tal medir o ângulo destacado usando o transferidor? Primeiro, observe que o centro do transferidor está localizado exatamente na metade da linha que passa pelos números 0 e 180. Depois, posicione o centro do transferidor sobre o vértice do ângulo, de modo que um dos lados do ângulo coincida com a linha que passa pelos números 0 e 180. Para obter a medida do ângulo, repare no ponto em que o outro lado do ângulo encontra a marca do transferidor. Esse lado do ângulo passa pela marca correspondente a 135. Isso quer dizer que este ângulo mede 135 graus. Só, eu vou colocar agora um exercício aí na sua tela e naqueles mesmos moldes, tá? Quero que você pause o vídeo primeiro em cada um dos itens, né, A, B, C, D, e tente encontrar a medida de cada ângulo que está representado ali, né? Já tá o transferidor já está posicionado em cima do ângulo, é só você tentar pegar a medida do ângulo. Beleza? Vamos combinar assim? Ok. Galera, então como nós vimos aí, né, para eu medir um ângulo, para eu achar a medida de um ângulo, basta eu medir a abertura entre as duas semirretas e para isso a gente usa o transferidor, que é esse instrumento de medida que vocês estão vendo aí. Reparem que o centro do transferidor vai ficar sempre em cima do vértice desse ângulo. E essa linha, né, o zero do transferidor sempre vai ficar em cima de um dos lados do ângulo. Bom, se a gente posicionou corretamente o transferidor, fica fácil, né? Então o zero ele está sobre um dos lados do transferidor, né? E o centro do transferidor está em cima do vértice. Agora é só eu ver qual é o número que se encontra na outra semirreta, no outro lado do transferidor. Olha só, eu tenho o número 150. Então a medida desse ângulo é de 150 graus, certo? Ó, é só eu pegar a medida que está aqui, né? Percorre por toda a curva aqui do transferidor e a gente tem um ângulo aí de 150 graus. Moleza, né? Se o transferidor já estiver posicionado para a gente, fica muito fácil de medir, ó. Vamos achar a medida desse outro ângulo. Repare que o centro do transferidor está sobre o vértice. Um dos lados, né, uma das semirretas do ângulo está no zero. Agora, para a gente achar a medida do ângulo, é só pegar a medida que está na outra semirreta. Então, eu tenho uma semirreta que está aqui passando pelo zero, uma semirreta que está passando pelo 40. Então, a medida desse ângulo é de 40 graus. Tá? É essa abertura que existe entre as duas semirretas. Então, eu tenho uma abertura aí de 40 graus. Nossa, é muito tranquilo, né, gente? Eu acho tranquilo isso aqui. Próximo exercício. Aqui a gente tem, né, um outro ângulo. E vamos pegar a medida desse ângulo. Então, para a gente pegar a medida do ângulo, o que é importante? A gente colocar o centro do transferidor sobre o vértice. Colocar o zero do transferidor em cima de um dos lados do meu ângulo. E aí eu vou pegar a medida no outro lado do meu ângulo. Tá, ó. Repare que essa outra semirreta aqui, ela está passando no meio do 120 e do 130. Tá? Então, vai ser uma medida que está está no meio do 120 e do 130, que é o 125. Então, esse ângulo aqui é de 125 graus. Então, partindo aqui do zero, né, percorrendo todo o transferidor, a gente vai chegar
na medida de 125 graus. A abertura entre essas duas semi-retas é uma abertura de 125 graus. Pessoal, mais um exercício aqui, ó. A gente quer saber a medida desse ângulo. Repare que agora o zero está invertido, está da direita para a esquerda. Tudo bem, tem transferidor que vem com as duas indicações, né? Aí é só a gente sempre lembrar de começar pelo zero. Então, olha só, o vértice do ângulo está no centro do transferidor. Um dos lados do ângulo está no zero. Feito isso, agora a gente vai pegar a medida do ângulo lá na outra semi-reta. A outra semi-reta está passando pelo 60, então a gente tem aqui um ângulo de 60 graus. Moleza, né? Então é sempre lembrando de colocar o centro do transferidor sobre o vértice, um dos lados sobre o zero, e a gente vai pegar a medida desse ângulo na outra semi-reta, né? A medida do ângulo que corresponde à abertura de uma semi-reta a outra. Olha só, mais uma vez, a gente tem aqui o ângulo, um ângulo, né? E a gente quer saber a medida desse ângulo. Temos que o vértice está no centro do transferidor. E agora a gente vai pegar, né, e posicionar o zero em cima de um dos lados. Tem um dos lados aqui passando pelo zero. A medida desse ângulo vai ser a abertura que vai ter até a outra semi-reta. Então, essa abertura aqui, ó, vai do zero até os 140. Por isso que a medida desse ângulo é de 140 graus. Beleza, gente? Tranquilo, né? Tudo bem até aqui? Esse exercício eu acho que vocês fizeram de primeira, né? Tranquilo. Agora é um desafio, tá? Agora vocês vão ter que aprender a posicionar o transferidor para fazer a medida de um ângulo. Então, para cada item que o professor vai colocar ali, ó, tenta colocar o transferidor em cima da tela do celular ou da tela do seu computador para ver se você consegue medir aquele ângulo antes do professor, tá? Vamos lá, então. Vamos tentar fazer esse desafio aí. Só aquele exercício lá que o transferidor já estava posicionado, estava fácil, né? Vamos agora aprender a posicionar também o transferidor. Então, eu vou pegar aqui o meu transferidor, vou trazer ele, ó. O centro dele tem que ficar sobre o vértice do ângulo. Tá vendo que eu posicionei? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, ó. Então, o centro do meu transferidor vai ficar sobre o vértice. Ok? Agora, reparem que eu deixei o zero em cima de um dos lados. Tá? Não importa qual zero. Ó. Reparem que o meu transferidor tem dois zeros. Tem um zero do lado direito, tem um zero do lado esquerdo. Eu posicionei o zero do lado esquerdo sobre um dos lados do meu ângulo. Certo? Agora eu vou fazer a leitura desse ângulo quando eu chegar lá na outra semi-reta. Então, percorrendo aqui pelo transferidor, quando eu chego lá na outra semi-reta, eu tenho uma abertura de 65 graus. Tá? Então, a medida do ângulo aqui é de 65 graus. Eu acho que não ficou dúvida, né? A gente tem um ângulo entre 60 e 70 graus. Então, entre 60 e 70, um ângulo de 65 graus. Tranquilo, né? Vamos lá para o próximo. Ó. Agora o ângulo está um pouquinho virado, talvez dificulte um pouco, mas nada que impeça da gente conseguir medir esse ângulo. Então, o que nós vamos fazer? Ó? Vamos pegar então o nosso transferidor. A gente vai ter que agora virar ele assim, ó. Eu posso colocar o centro do transferidor sobre o vértice, né, da forma que eu coloquei. Mas repare que nenhum dos lados do meu ângulo está sobre o zero, tá? Então, eu vou ajeitar ele, tá? Vou virar um pouco o transferidor, deixando o centro em cima do vértice. E vou soltar aqui, ó, de tal maneira que o zero fique sobre um dos lados, tá? Às vezes a gente consegue ajeitar certinho, mas mais ou menos aqui, pronto. Então, ó, reparem que eu tive que virar o meu transferidor para conseguir deixar o zero em cima de um dos lados. Mas eu consegui, né? Deixei aqui, ó, o centro sobre o vértice. Deixei o zero em cima de um dos lados. Agora é só eu correr pelo meu transferidor aqui, ó, e pegar a medida da outra semi-reta. A outra semi-reta está no 80 e no 100. E agora, qual que eu vou usar, professor? O 80 ou o 100? A gente vai pegar o número de cima, né? Porque a gente está trabalhando com a sequência que começou no zero. Então, a gente tem 0, 10, 20, 30... 40, 50, 60, 70, 80, né? Então, a medida desse ângulo é de 80 graus.
Ok? Vamos lá para o próximo, ó. Mais um ângulo aqui. Para a gente medir esse ângulo, a gente também vai precisar virar o transferidor. Então, vamos virar ele aqui. Vamos deixar o centro do transferidor sobre o vértice. Deixa eu virar mais um pouco aqui. Vou virar assim, ó, para ficar o zero, sempre o mesmo zero aqui. Então, ó, deixei o centro do transferidor sobre o vértice. E o zero do meu transferidor está em cima de uma dos lados do meu ângulo. Então, ó, o centro do transferidor sobre o vértice e o zero em cima de um dos lados do ângulo. Agora, a gente só tem que percorrer, né, pelo transferidor até encontrar a próxima semirreta. Então, o próximo lado do ângulo está aqui no número 110. Então, esse ângulo aqui, né, é um ângulo que tem medida de 110 graus. Certo, gente? Então, ó, partindo do zero, né? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110. Então, a gente sempre começa a partir do zero. Coloca o zero em cima de uma das semirretas, em cima de um dos lados do ângulo e não tem erro, né? O centro em cima do vértice, o zero em cima de um dos lados e pronto, né? Mais um ângulo aqui para a gente medir, ó. Vou pegar o transferidor, vou posicionar ele, o centro aqui sobre o vértice, dá um zoom um pouquinho, o zero em um dos lados e pronto. Repare que agora eu usei o zero do lado direito, usei o outro zero, né? O zero que estava na sequência de baixo. Não tem problema, ó. Então, eu deixei o zero em cima de um dos lados, deixei o centro no vértice. Agora, eu vou ler pela sequência que está aqui embaixo, né? Ó. Tem o 10, o 20, o 30, o 40, o 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130. A hora que eu chego na outra semirreta, eu tenho o número 140. Então, a medida desse ângulo é de 140 graus. Moleza, né? Então, independente de qual sequência numérica eu vou usar aí, se o seu transferidor tiver duas sequências como tem o meu aqui, o importante é a gente sempre começar pelo zero. Não importa se é o zero da direita ou o zero da esquerda. Mais um ângulo para a gente medir. Vamos pegar aqui esse ângulo agora. Vamos posicionar o zero no vértice. O centro no vértice. O zero em cima de um dos lados. E fechou, né? Então, ó, partindo do zero, a gente tem um ângulo aqui, ó. Partindo do zero, a gente vai ter um ângulo. A hora que chegar na outra semirreta, deu quase 130 graus. Talvez aí 129, 128 graus, tá? Então, um ângulo aí de 128 graus, partindo do zero. O zero em uma das semirretas. Na outra semirreta, a gente vê o 128. Um ângulo de 128 graus. E o último ângulo que eu gostaria de medir com vocês é esse aqui. Vou colocar o zero sobre o vértice sobre o centro sobre o vértice, deixar o zero em cima de um dos lados, tá posicionadinho aí. Agora é só a gente fazer a medida desse ângulo. Tá partindo do zero, a gente chega no outro lado ali, na outra semirreta, que é a medida de 39 graus, quase 40 graus, vai aproximadamente 40 graus. Tá sempre partindo do zero até chegar na outra semirreta. Ok, gente? Entenderam o uso do transferidor? Treinem bastante aí em casa. Tem vários ângulos aí na apostila. Podem posicionar o transferidor sobre esses ângulos e treinar, né, a sua medida. Galerinha, esse aqui é um outro exercício que eu gostaria que vocês fizessem, né? Dá um pause no vídeo aí e tenta fazer. Ele fala o seguinte: observe os ângulos destacados em vermelho nas figuras e responda às questões. Então aqui a gente vai trabalhar os ângulos no polígono, tá? Qual das figuras apresenta o ângulo de maior medida e qual apresenta o ângulo de menor medida? Nós vimos na aula que quanto maior a abertura entre as duas semirretas, no caso entre os dois lados, maior vai ser a medida do ângulo. Bom, dá para a gente ter uma noção, né? Mas assim, não dá para afirmar só de olhar qual dos três aí tem a maior medida e a menor medida. Então, o ideal é que a gente use um transferidor para encontrar essas medidas. Então, o que eu fiz? Ó? Dei um zoom em cada figura, né? Contornei aqui para eu conseguir usar o transferidor. E agora eu vou medir
cada um desses ângulos que estão destacados aí. Então vamos lá. Ó. Esse aqui acho que nem precisava medir, ele é um ângulo que tem 90 graus, né? Um ângulo reto, o ângulo de meia volta. Não, meia volta não, desculpa. É o ângulo de 1/4 de volta, então ele tem aí 90 graus, né? Tá, acho que tá fácil de perceber que a figura A tem um ângulo de 90 graus. Então, figura A, 90 graus. Vamos lá para a figura B. Na figura B, vou girar aqui meu transferidor para posicionar o vértice, o centro do transferidor sobre o vértice. Eita, escapou. Vamos abaixar um pouquinho. Então, o centro do transferidor em cima do vértice, o 0 em cima de um dos lados, e a gente vai pegar a medida do ângulo, né, a abertura dessas duas semirretas, lá na outra semirreta. Então, partindo do 0, que está aqui, a gente vem contando, né, pelo transferidor, até encontrar o outro lado do ângulo, que tem uma medida aqui de 120 graus. Então, esse ângulo da figura B é um ângulo que corresponde a uma abertura de 120 graus. Agora, vamos pegar o ângulo da figura C, fazer a medição dele também. Vamos girar o transferidor girando. É isso aí, vamos girando. Coloca o vértice sobre o centro do transferidor sobre o vértice. Deixa o 0 em cima de um dos lados. E aí a gente vai pegar a medida do ângulo na outra semirreta, no outro lado, né? Então vamos lá, posicionei aqui. A hora que eu partir do 0 que está aqui, vou percorrendo aqui pelo meu transferidor até encontrar o outro lado do ângulo, a outra semirreta. E a hora que a gente chega lá na outra semirreta, a gente tem uma medida que é praticamente 110 graus, tá? A medida exata aí não seria 110, mas aqui a gente deu aí uma medida praticamente igual a 110 graus. Certo? Então a figura C, a medida correta aí é 108, tá? Vou usar o 108. Aqui ali deu um pouquinho de erro. Ok. Então, agora a gente sabe, né, qual é a medida dos três ângulos. Podemos responder as perguntas. Agora que a gente já mediu os três ângulos, o que apresenta a maior medida é o da figura B, que tem 120 graus. Tá? Qual das figuras? A figura B. E o que tem a menor medida é o da figura A, que deu aí 90 graus. Certo? E o da figura C, que tinha dado 108 graus. E aí, gente, gostaram de usar o transferidor? Gostaram de fazer medidas? Então, vamos lá, continuando. Pessoal, eu vou encerrando essa aula por aqui, espero que você tenha gostado. E não se esqueça, tá? Se inscreva no meu canal, me ajuda a divulgar esse projeto de aulas para o 5º ano. Compartilhe com seu colega professor, com seu colega aluno, tá certo? Com seu amigo. Também vou deixar na descrição do vídeo o link da minha loja. Então, precisando de alguma coisa para sua casa, para o seu carro, para você, pode acessar o link lá, dar uma vasculhada na quantidade de itens que tem lá para vender, tá? E é isso. Até a próxima aula. Um grande beijo.